Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Aprove o Senhor nos dar esse dia, como alguns gostam de falar, né? Sextou, pois é, esse dia Deus preparou para mim e para você. Então juntos vamos celebrar. Vamos louvar a Deus por toda a graça e por toda a bênção que Ele já tem colocado sobre você, sobre mim, sobre as nossas vidas. E já te peço, nos ajude a semear, compartilhando esta live com aquele que ainda não conhece Jesus Cristo, não aceitou, não tem a marca da promessa. Então nos ajude, porque eu sei que nós juntos podemos semear essa palavra e muitas vidas vão se converter ao Evangelho, que é o poder de Deus. Falando nisso, o Evangelho, gente, olha só que palavra do céu. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 22 e o 23. O que diz lá? Jesus fala assim, ó, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que se encha a minha casa. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Querido, eu fiquei, como eu gosto de falar, matutando. Hoje até conversei na nossa caminhada com o nosso irmão José Cláudio, fiz um comentário. Querido, você já percebeu que há tanto evento, há tanto ajuntamento, tantas festas, né? Celebração disso, celebração daquilo, mas a verdade tem que ser dita. E o que eu penso nisso? Sobre isso, perdão. O que eu penso sobre isso? Se todo o ajuntamento, o real motivo não gera conversão, milagres e libertação de vidas, olha só para onde nós estamos caminhando, tá? De vidas que estão inseridas aí neste mundo tenebroso, querido, isso não tem nada a ver, tem nada a ver. Para quem tem que sair, tem nada a ver, para quem tem que sair pelos vales, caminhos, como Jesus diz em sua parábola, para vir essa festa. Então eu, como querido, já tenho entendimento que o tempo que Deus me dá aqui é para ser uma testemunha de fatos que a Bíblia ensina, testemunho de fatos de cura, de libertação, de salvação, de mudança. Eu louvo a Deus, porque eu estou em paz, eu encontrei em Jesus o perdão que tanto eu precisava. Eu não sei você, mas às vezes algumas coisas que pode estar aí na sua mente, tem a ver com essa falta de paz, tem a ver com essa falta de você se sentir em Deus perdoado, e Ele perdoa todos os nossos pecados. O sangue de Jesus foi derramado justamente para isso. Então quando você começa a entrar neste caminho, começa a meditar, meu Deus, pensa bem, a Bíblia termina desta forma. E aqui a coisa mais linda da parte de Deus. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e os obrigue-os a entrar, para que a minha casa, aleluia, fique cheia, se enche. Mas de quê? De vida, de pessoas que têm um compromisso com a palavra de Deus. Só para você parar para pensar, Jesus planejou, gente, o discipulado dele nos traz uma grande estratégia. Não só estratégia, mas estratégia com propósito. E propósito do quê? De vida se render, de se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Então Jesus planejou 3 anos de investimento contínuo com os 12 discípulos que se tornaram 12 apóstolos, multiplicando discípulos que transformaram o mundo, como a gente lê em Mateus 28, 19 ao 20. Lá já começa, e de fazer discípulo. Aí você quer ver outro exemplo? Paulo, uma vez alcançado, ele dá um exemplo para nós, deixa registrado em 2 Timóteo 2,2. O que ouviste, né? O que de mim ouviste, melhor dizendo, confia a homens fiéis. Ou seja, aqui, o discipulador some. Que eu diminua. O discipulador some.
Mas a palavra, ela é revelada, a palavra revela. Ou seja, querido, quando você começa a ter esse entendimento, você vai olhar o texto, você vai se agarrar e vai falar, peraí, mas este evento, esse ajuntamento, qual é o objetivo? Que se o objetivo é ganhar almas, é que a casa do Senhor se encha, ok, todo apoio, glória a Deus por isso. Mas se o evento, por trás disso, é alguém que quer sobressair, alcançar alguma coisa que tenha a ver com essa terra, mas não tenha nada a ver com o reino de Deus, não conte comigo. Por quê? Porque aqui está a minha missão. A Bíblia diz muito clara, ela não abre mão, portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Aí, você já tem consciência dessa missão, aí você agora vai lá em Timóteo 2,2, e ela diz, e as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar os outros. Entende? Então todo o ajuntamento, tudo aquilo que se diz em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória dele, com certeza há de acontecer sinais, prodígios e maravilha. Mas tem muita coisa que está acontecendo que não acontece aquilo pela qual nós somos enviados. Por quê? Porque essas pessoas, elas dizem ser como nós, que somos queridos, mas não há transformação. Não tem conceito. Houve libertação? Não houve libertação, mas foi mó legal. Foi o quê? Aquele momento do pula-pula, do corre-corre. Aquele momento, né, que a banda, nossa, tocou daquela forma, aquela pegada, aquele batera, aquele guitarrista, com aquele solo tremendo, e o baixista dando aquele slide. Puxa vida, ó, então você tem que ver o camarada, o back vocal. Não sei o que. Gente, peraí. Então eu entendo que quando nós vamos reunir, a Bíblia fala isso. Então eu sei que nós, como servos de Deus, temos que buscar o que a Bíblia nos orienta a fazer. Se esse objetivo, a estratégia, é que aconteça nessa cidade, nesse bairro, nessa nação, o verdadeiro arrependimento, arrependei-vos porque é chegado entre vós o reino de Deus. É claro que eu entendo, gente, até porque a minha tese, há muitos anos atrás, em 2013, a tese de mestrado, eu juntei todas essas experiências, discipulado, célula, culto, tudo que você imaginar, e fui trabalhando em cima. E a minha tese está baseada no discipulado, na integração das pessoas, enfim. Então eu entendo que é um processo que vai acontecer, que vai forjar o caráter, e vai ter esse caráter, segundo a Bíblia, igual do nosso Senhor Jesus, gerando milagres cotidianos, como está em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí você pega isso aí, Romanos 12, 2, vai lá em Efésios para você ver, entra em Efésios capítulo 4, o verso 22 ao verso 24. Primeiro, Romanos traz que há uma transformação, vai acontecer aí uma metanoia, em nome de Jesus. Mas quando você vai em Efésios 4, 22, 24, já vai dizer para você assim como está dizendo para mim, Reginaldo, despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo. Então, a palavra há de sempre revelar qual é a verdadeira intenção da mente e do coração do homem. Porque ela liberta, e uma vez que ela liberta, há de acontecer a multiplicação de frutos, de vidas para o reino de Deus, como está em João, capítulo 8, verso 31, 32. Se vós permaneceres na minha palavra, opa, não mudou, não mudou. Permanecer na onde, gente? Na minha palavra. Pensa um pouquinho, se vós permaneceres na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você consegue entender isso, querido? Oh, glória a Deus. Só um minutinho, querido, que eu estou vendo aqui que tem uma ligação, peço desculpa, porque às vezes a pessoa que está me ligando, ela não tem noção que eu estou na live, tá bom?
Glória a Deus, desculpe, vamos lá. Então, a palavra vai revelar o quê? Vai revelar a verdade. Ela revela que você, ou como eu, estamos caminhando ou não, segundo os princípios da palavra de Deus. Ela liberta e ela vai trazer multiplicação. Aí vem uma coisa mais importante, gente, glória a Deus. Aí vem a transfusão para a missão. Eita, até lembrei de algo que aconteceu na minha vida. Vida vertida integralmente como Jesus para sairmos às ruas, convidando os necessitados, como está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores. Olha só. Ou então em Lucas 6,40. Tudo que for perfeito será como o seu mestre. Fechando, querido. Oh, glória a Deus. Fechando. Aqui já é claro que o discipulador desaparece. Ele desaparece. Lucas 14, verso 23 e Mateus 28, 19 ao 20. Aqui já é claro que a palavra da parte de Deus há de gerar milagres. E esses milagres é o que vai trazer à tona o que a Bíblia diz. Ainda há lugar, então vai atrás. Então vai evangelizar. Então vai dar testemunho, vai falar. Para que a minha casa se encha. A minha oração hoje, para cada um de vocês, que são meus amigos servos de Deus, é que a palavra de Deus seja revelada no seu, no meu e em nossos corações. Em nome de Jesus, que aconteça a verdadeira libertação de vidas e que haja multiplicação de discípulos que irão povoar o céu. Eu digo claramente que a palavra de Deus, ela seja como luz, que ela resplandeça, que ela mostre o verdadeiro caminho. Porque a Bíblia é tão clara como está lá em Lucas 14, 22, disse o servo, o que o Senhor ordenou, o Senhor tem ordenado, foi feito. Foi, e ainda há lugar. Aí Jesus diz, então, o Senhor disse ao servo, oh glória a Deus, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa seja cheia. O que você tem feito? Você tem dado bom testemunho? Você tem falado por que você é servo deste Deus tão maravilhoso? Por que você tem cultuado esse Deus? Você pode responder, quem na verdade te convenceu? Quem é que me convence? Todas as manhãs semear essa palavra. Pensa bem, tem nome, chama Espírito Santo de Deus. Eu tenho sempre, como está aqui no fundo da canção, que há muitos anos, e é das primeiras vezes que eu ouvi essa canção, meu Deus, não tenha sobre ti, olha que palavra do céu, não tenha sobre ti. E eu não tenho nenhum tipo de preocupação, eu não deixo nada tirar essa paz que o Espírito Santo tem me dado. Você entende? Então eu te peço que hoje, em nome de Jesus, você, meu querido, não abra mão daquilo que você já conquistou. Nós estamos muito perto de um acontecimento que há de acontecer no mundo todo. Vai se perguntar, aonde está aquele povo barulhento, aquele povo que anunciava o Evangelho, louvava a Deus? E você faz parte disso. Que hoje o Espírito Santo venha te ajudar, te consolar, que haja cura, libertação, que esta palavra que foi liberada seja sobre a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? E eu vou falar algo, como eu sempre gosto de falar, se Deus é por nós, querido, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Então Deus te abençoe. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Esteja conosco se você quiser. Você é aqui da nossa região, todos os domingos às 19 horas, aqui na Rua Tucano, no Gralha Azul, 283, na Casa Pastoral. A gente tem esse momento de adoração, de palavra e de busca do Espírito Santo. Você e sua família é o nosso convidado. Fique com Deus. Shalom.